inteligência artificial, ou IA, pode ser definida como inteligência similar à humana exibida por mecanismos ou software. Os principais pesquisadores e livros didáticos definem o campo como o estudo e projeto de agentes inteligentes, onde o agente inteligente é um sistema que percebe seu ambiente e toma atitudes que maximizam suas chances de sucesso. Bom, a inteligência artificial não tem exatamente uma definição, né? Vários autores utilizam termos diferentes porque o problema é que são as duas palavras, né? Inteligência artificial. Então, artificial é fácil, é aquilo que não é natural, que é aquilo que é criado pelo homem, né? De uma forma que não existe diretamente na natureza. Mas inteligência é ali que reside o problema, porque mesmo nas áreas mais específicas, né, que trabalham com isso, seja filosofia, seja psicologia, não tem uma definição muito precisa, muito clara, que ninguém conteste sobre o que quer dizer isso. Então o pessoal utilizou durante muito tempo a ideia de desenvolver sistemas que tenham um comportamento parecido com o ser humano. Outros dizem que não, que é um sistema que faz as coisas da mesma forma que o ser humano faz. Então não existe uma definição muito clara ou aceita por todos, mas a ideia é de um sistema que seja capaz de prover, né, soluções para problemas que não sejam colocadas passo a passo ou que possam ser a priori, né, definidas, mas que tenha de existir uma certa experiência para a concepção da solução. A IA já é uma realidade e afeta nossas vidas diariamente. Com o desenvolvimento da pesquisa, o nível de automação só vai aumentar. São projetados grandes desenvolvimentos para as áreas da saúde, sustentabilidade, pesquisa, educação, transporte e muitas outras, mas é essencial que discutamos os problemas éticos que podem surgir. Os códigos que existem são muito limitados e, de novo, eu acho que não tem muita gente pensando em relação ao futuro. Os códigos que existem são baseados no que a gente sabe hoje ou no passado. Então eles são muito limitados e realmente o que a gente precisa tentar conseguir enxergar e a partir daí realmente estabelecer códigos mais apropriados é aonde a gente pode chegar quando essas técnicas continuam avançando num nível que nós não temos mais capacidade de controle sobre elas. Então esse código de ética tem que, de alguma forma, tentar prever o futuro, né, e nesse sentido estabelecer quais são os comportamentos adequados e aqueles que, né, têm que ser olhados com mais cuidado. Algumas tentativas foram realizadas para criar um código de ética em torno da IA. A Câmara dos Lordes do Reino Unido propôs a criação de um código de IA internacional, para garantir que o país se torne um líder mundial na aplicação industrial da aprendizagem de máquina. Em 2016, a Casa Branca lançou um relatório chamado Preparando para o Futuro da Inteligência Artificial, destacando os potenciais da IA e como ela pode ser usada para o bem. A Comissão da União Europeia colocou como objetivo tomar a liderança para definir a ética da IA, com 3 objetivos principais: aumentar a capacidade tecnológica e industrial da UE e a captação da IA em toda a economia, garantir que haja um quadro ético e legal adequado, com base nos valores da União Europeia, e preparar-se para as mudanças socioeconômicas. Destes, podemos citar os 5 princípios propostos no relatório da Câmara dos Lordes. Primeiro, a inteligência artificial deve ser desenvolvida para o bem comum e o benefício da humanidade. Segundo, a inteligência artificial deve operar com princípios de inteligibilidade e justiça. Terceiro, a inteligência artificial não deve ser usada para diminuir os direitos de dados ou a privacidade de indivíduos. Quarto, todos os cidadãos devem ter o direito de serem educados para que possam florescer mental, emocional e economicamente ao lado da IA. E 5. O poder autônomo de ferir, destruir ou enganar os seres humanos nunca deve ser investido na inteligência artificial. Pode-se ainda perceber também um certo receio do público em relação à tecnologia. 78,3% dos entrevistados para esse documentário revelaram que não deixariam seus filhos sob cuidado de um robô que possui IA. Como a inteligência artificial é criada por pessoas, ela está sujeita a vieses que precisam ser levados em conta. Como, por exemplo, se a aprendizagem de máquina aprende de padrões do banco de dados, se o programa é alimentado com dados enviesados por gênero, ela vai se tornar enviesada para com esse gênero específico. Isso é chamado de viés algorítmico, mas esse não é o único. Podemos ter limitações do tamanho dos dados que não refletem a população desejada, viés de confirmação por parte dos programadores, opiniões dos usuários que interagem com o programa. O AI pode até mesmo criar bolhas de pessoas com a mesma opinião que a do usuário, como podemos ver nas redes sociais. Mesmo assim, o público não parece estar informado sobre essa possibilidade,
já que 60,5% dos entrevistados não acreditam que uma máquina pode ser preconceituosa. No caso de decisões morais, precisamos definir como um sistema se comportaria diante de dilemas. Bom, do ponto de vista humano, ela deveria se portar da mesma forma que um ser humano, né? Que preza a ética, que se comporta de maneira ética, se comportaria. Mas isso implica em a gente conhecer também, né, de forma adequada, de antemão, esse tipo de situação. Então eu acho que atualmente a gente não tem nenhuma possibilidade de embutir esses elementos, a não ser como situações em que um humano controla e determina quais situações são viáveis ou não, até onde um sistema qualquer baseado nessas técnicas é capaz de ter controle quando ele precisa de um humano ao lado para determinar se ele pode operar, se ele pode agir, enfim, de atuar no meio ou não. Na entrevista, 65,1% disseram que utilizariam um veículo autônomo, que poderia enfrentar muitos desses dilemas. Além disso, no mundo em que as informações mais valiosas são agora dados dos usuários, precisamos garantir que a coleta de dados seja transparente e os direitos dos usuários sejam protegidos. Na entrevista, 84,1% disseram ter receio de como seus dados são usados na rede. A fim de melhorar a segurança dos usuários, especialistas recomendaram as seguintes medidas. Os formuladores de política devem colaborar em estreita colaboração com pesquisadores técnicos para investigar, prevenir e atenuar possíveis usos maliciosos da IA. Pesquisadores e engenheiros devem considerar a natureza da dupla utilização do seu trabalho seriamente, permitindo considerações relacionadas ao uso indevido influenciar as prioridades de pesquisa, e procurar proativamente os sujeitos relevantes quando aplicações prejudiciais são possíveis. As melhores práticas devem ser identificadas em áreas de pesquisa com métodos mais maduros que já abordam preocupações de dupla utilização, como os da segurança da informação, e importar esses conceitos onde é aplicável ao caso de IA. Buscar ativamente expandir as partes envolvidas nessas discussões. Finalmente, a IA já está fomentando uma nova revolução contemporânea. Cabe a nós garantir que sejam implantados padrões éticos e medidas de proteção aos usuários interessados, a fim de evitar o uso de má-fé, minimizar os vieses, proteger nossos dados e realizar decisões morais consistentes. Desse modo, podemos prosperar com essa tecnologia.